Oi pra vocês! Hoje a gente tá aqui na gravação de mais um podcast Obrigado, Viu? Pra você que nos acompanha aqui no JJ. Bom, a reflexão de hoje, a gente começa pensando. A gente foi criado, ao menos por uma lógica comum, interpretando que perder é igual a ser ruim. Será mesmo? Se a gente parar para pensar, é fácil enxergar o óbvio. Só existe um lugar alto a ser ocupado em qualquer pódio. E isso não tem variante. Será que quando a glória, o sucesso da vitória é dada a alguém, a um grupo de pessoas, aos outros, a sentença precisa ser apenas a invisibilidade da derrota? Um grande herói, atleta, pessoa, só o é se sempre vencer todo e qualquer desafio, se mantendo forte, intocado pela dor, pelo desânimo, sem pausar, sem desânimo, com forças inesgotáveis. Não tendencio a ter isso como verdade, como definição suprema do significado de herói, vencedor. Nossa conversa de hoje fala de força e também de vulnerabilidade, não só física, mas essencialmente mental. Meu nome é Idelma Bocalon e esse é o podcast Obrigado, Viu? Junto com Lourenço Menezes, aqui no JJ. Nosso papo de hoje é com a psicóloga Fernanda Tartaglia. Formada há mais de 10 anos na USP, fez especialização em psicologia do esporte. E ano passado, finalizou seu mestrado na Unicamp, falando sobre os conhecimentos que podem auxiliar o treinador esportivo em seu trabalho. Conhecimentos da psicologia que podem auxiliar o treinador esportivo em seu trabalho. Corrigindo. Tanto estudo e dedicação ao tema rendeu a ela o título de psicóloga da Seleção Brasileira de Vôlei. Escreveu livro, atende em seu consultório e hoje trabalha no time de vôlei de Barueri. Quanto orgulho de você, Fernanda! Ai, obrigada. Seja bem-vinda no nosso podcast. Um prazer estar aqui, Delma. Ah, que bom que você topou esse bate-papo. A gente está muito feliz de receber a Fernanda. Eu também, estou muito feliz de estar aqui. É isso, Fernanda. Caminhada longa, né? Engraçado você falando da gente, né? Vai puxando o novelo, né? Exatamente. É toda uma trajetória, né, Fernanda? Porque quem vê o resultado não pode, porque também não conhece para imaginar o processo, né? Exatamente. Acho que a gente, às vezes, falha um pouco nisso, né? Em querer olhar só para esse recorte final, né? E não entender tudo que a pessoa fez ou todo o caminho, né, que levou alguém a chegar a algum lugar, né? A gente, às vezes, recorta só o fim ali. Exato. E esquece de olhar para as partes mais importantes, né? Que, na verdade, a parte mais importante é tudo isso que a gente vive até chegar em algum lugar. Esse processo, né? Com certeza. Exato. E sempre acaba, claro, não todo mundo, mas algumas pessoas, a gente acaba simplificando o resultado do trabalho, do estudo científico, né? Daquilo que foi conquistado com embasamento, né? E quando a gente fala de psicologia, a gente fala de um monte de profissional espalhado por aí que nunca estudou, né? E que se acha um pouco apto a chamar conselho de psicologia. Exato. Bom, enfim. Acho que a psicologia é uma ciência muito humana, né? Assim, essa ciência da conversa, da escuta, né? Então, a prática dela é baseada em muita ciência, em muito estudo, né? Em muita coisa que a gente vê, que a gente pratica, que a gente aprende. É uma vida inteira de estudo que a gente nunca... sempre vai ter novas coisas para aprender. Acho que a gente nunca vai ver tudo que existe de produção científica da psicologia, nunca vai aprender tudo, a gente nunca vai ser perfeito quanto psicólogo. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas olham para a gente praticando,
parece uma coisa muito comum, porque a gente tá conversando, a gente tá ouvindo, falando, então parece que a gente não tá fazendo nada demais, né? Então, acho que às vezes por isso tem um pouco desse mal entendido, assim, né? Das pessoas acharem que qualquer coisa que você tá conversando, que você tá aconselhando, poderia ser psicologia, né? Mas a gente faz uma coisa que pode até ser simples ali no formato de se fazer, mas embasado em muita ciência, em muito conhecimento, né? Escolha, às vezes, das palavras, do momento de falar. Então, tudo é muito estudado, muito pensado, né? Claro. E a gente quer saber, você trabalhou com a seleção, não tem como não falar sobre isso, né? Com certeza. A seleção de vôlei, um orgulho quando eu fiquei sabendo que você estava lá, não por uma função ser melhor que a outra, mas porque quando você chega em determinados lugares, você tendencia a se olhar e falar, poxa, eu tô aqui, né? Eu consegui, é um objetivo e tanto na vida, levando em consideração que essa psicologia do esporte é algo novo, né, Fernanda? Isso. Não é um assunto de muita intimidade, é uma vertente que muitas pessoas não conhecem. Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, como funciona. Na verdade, a psicologia do esporte é bem nova mesmo, né? Assim, apesar do esporte, ele tá sempre na vida, né? O esporte é bem antigo, a prática e tudo mais. Você ter esse profissional da psicologia inserido, né? Se a gente for pensar na quantidade, principalmente, de profissionais que a gente tem, a Olimpíada ali de 2016 teve bastante psicólogo pela primeira vez, né? Mas antes disso, a gente não tinha tantos profissionais ali trabalhando, a necessidade sempre houve. Sempre existiu. E sempre tem gente trabalhando há muito tempo na psicologia do esporte. Mas de ter esse apelo que a gente vê hoje, né? Essa necessidade, essa procura, ela realmente tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, a maior parte das pessoas tem escutado há pouco tempo, né? No máximo uns 10 anos aí, porque é quando realmente as pessoas estão buscando mais, está fazendo mais parte de uma forma mais constante. Muitos times, né, tendo hoje. Antigamente era um ou outro, um pouco perdido às vezes que tinha, né? Não era tão comum você ver o psicólogo, né, a psicóloga ali nesse ambiente, mas ainda bem que isso tá crescendo, né, algumas pessoas aí que estão aí na área há 30, 40, 50 anos, que foram ali cavando esse espaço, né, mostrando, olha, é importante, olha como faz diferença, e aí a gente conseguiu chegar nesse espaço hoje que a gente vê uma valorização, né, uma procura interessante. Muito hoje, né, tem por esse lado da saúde mental mesmo, porque a gente vê muitos casos de ansiedade, depressão, burnout, a gente vê esse tipo de situação aparecendo bastante, inclusive no meio do esporte, então isso é uma variável que faz o profissional da psicologia ser mais procurado, mais valorizado. Mas o profissional da psicologia também está no esporte no âmbito do treinamento cognitivo, do treinamento emocional, né? Então, para ensinar, ajudar esse atleta a desenvolver as habilidades psicológicas que ele precisa para estar no alto rendimento, né? Então, como é que ele vai dominar ali os pensamentos, como é que ele vai dominar as emoções, como é que ele vai lidar com tudo isso que está acontecendo dentro dele, numa partida importante, num jogo decisivo, né? Ou mesmo como é que ele vai ter a disciplina do dia a dia para conseguir se manter fiel àquela rotina que ele precisa seguir para chegar nesse alto rendimento. Então, a gente trabalha todas essas variáveis, né? Tanto ali no dia a dia, quanto no momento da competição, quanto a saúde mental, né? A gente está sempre treinando eles para estarem no melhor psicológico e também saudáveis para ter a longo prazo ali uma carreira com saúde mental também. E aí também auxiliando a comissão técnica, né? De toda forma ali com os nossos conhecimentos, eles ajudarem também a lidar com as atletas, entender e fazer esse ambiente funcionar melhor também. E é um recorte muito diferente do que a gente pode pensar sobre o trabalho do psicólogo. Porque eu acho que não tenho certeza. Tem uma ideia assim, eu vou chamar o psicólogo quando o problema estiver instalado. E aí ele vem e resolve. Como se isso fosse possível, né? Então, essa leitura que você traz, eu acho muito interessante. De você ter o profissional da psicologia dentro da equipe. Assim como o médico, assim como se entendeu que o fisioterapeuta, o nutricionista, dizer que a saúde mental ela é importante para o alto rendimento do atleta e por isso precisa
desse acompanhamento de origem, eu acho que é um salto incrível. Gigantesco. De humanidade. Você fala muito disso, né? Olhar exato. o atleta não só como um objeto capaz de alcançar aquela perfeição daquilo que ele está se propondo, mas também como um ser. Exato, eu acho que a psicologia, ela tá aí para abrir essa porta, na verdade, né? Pra gente olhar mais para as pessoas como os seres humanos. Isso. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente senta ali para conversar, para ouvir, toda vez que eu chego num time, eu faço isso de sentar com todas as atletas, ou os atletas, né? Eu trabalho hoje muito mais com feminino, então eu acabo falando sempre as atletas. Mas já trabalhei com masculino também. Então, eu sempre sento com todo mundo, escuto a história de vida, como é que essa pessoa chegou até ali, quais os objetivos dela, né? Tento entender um pouco desse cenário que ela vive hoje. Porque a gente precisa entender essa pessoa como um todo, né? Ela tem um monte de coisa, tem uma família. Às vezes a gente olha só a pessoa ali jogando, mas ela tem uma família, às vezes tem um relacionamento, tem uma casa, tem objetivos na vida, tem valores, ela acredita em alguma coisa, ela busca alguma coisa na vida dela, né? Ela quer construir alguma coisa, ela acredita. Então, a gente precisa entender tudo isso que constitui aquela pessoa pra gente poder trabalhar com ela e poder tirar o melhor dela, né? Claro. Se a gente quer que ela chegue no ápice dela, a gente precisa dela completa, dela inteira, né? Eu sempre gosto de falar muito disso, né? Para as pessoas que eu tô trabalhando, assim, que a gente quer que essa pessoa seja inteira. E não tem como ela ser só jogadora de vôlei, né? Ela carrega tudo pra dentro da quadra. A gente não tem botões de funcionamento que liga e desliga, né? Bom, agora pausa aqui todos os meus problemas, as minhas dúvidas, e agora eu vou ser a atleta perfeita. Exatamente. E isso não funciona. Tem uma história que eu lembro da minha mãe, ouvindo você. A gente era fanático, eu e meu pai, por futebol, e a gente assistia os jogos do time do meu pai, que eu não vou falar qual é, porque... E aí a gente dizia assim, mãe, pelo amor de Deus, sai da sala. Porque a minha mãe chegava, o cara de frente pro gol, chutava fora. A gente, eu não acredito. Só faz isso da vida. E aí chega na frente do gol, chuta pra fora. Eu não acredito. Ganha bem pra caramba. Aí minha mãe dizia, tadinho. Aí eu, tadinho? Aí eu, tadinho, ele é um ser humano. Aí a gente falava assim, mãe, vai pra lá, mãe. Não... Me deixa xingar em paz, né? Defender, né? E eu vejo hoje que ela tinha uma percepção de humanização com o atleta que eu ainda não tinha. Por quê? Porque o meu objetivo era qual? Que ele me desse aquela felicidade de vitória. Claro. Aquela sensação, né, de vitória, e é só chutar. E é só dar uma cortada e acertar dentro da quadra, né? E tem muita coisa envolvida. E eu acho que é a nossa humanidade também, enquanto torcedor, né? Assim, eu também, né? Torci por vôlei minha vida inteira. Sempre fui fanática por vôlei. E eu também, assim, ficava chateadíssima quando as pessoas erravam, né? Ainda mais o que pra gente, quando a gente tá assistindo, óbvio, é uma coisa boba, né? A gente fala, mas essa bola era muito fácil. Mas eu acho que, assim, é da nossa humanidade, quando você tá envolvido com o processo de torcer, você ficar chateado com uma pessoa que erra, né? E eu acho que as pessoas que estão no alto rendimento ali aparecendo na televisão, elas também têm que entender isso. De que elas estão... as pessoas estão projetando muita coisa ali nelas. E faz parte do cenário. A gente não vai conseguir deixar que as pessoas mudar, né? Parem de projetar coisas nela. Que é o que faz funcionar também o esporte, né? Exatamente. De uma maneira geral. Eu acho que o problema grande é que, assim, você tá assistindo o jogo na TV da sua casa, o cara errou o chute, você... Meu Deus, ele só faz isso da vida, não sei o quê. Mas se você desliga a TV e continua vivendo sua vida, tá tudo bem, sabe? Você não precisa é uma emoção do ir momento, lá na casa do cara e jogar ovo na casa dele e ficar gritando na frente da casa. Ou ficar na internet acabando com a vida dele. Exatamente. Então, eu acho que isso faz parte da nossa vida cotidiana. Você tá no trânsito, o cara te fecha, você xinga ele ali e passa, sabe? Você não precisa ali naquele momento ficar pensando, nossa, ele é um ser humano, se ele me fechou é porque talvez ele não tenha visto. Você não precisa... Não dá pra ser esse guru, né? Você não precisa, você pode xingar ele. Só que você não precisa descer do carro e começar a brigar com o cara, entende? Assim, então a gente precisa ter esse limite. Eu xingo bem baixinho agora.
assim, mentalmente, porque eu não sei com quem é que eu tô, né? Com quem é que eu tô. Isso, exatamente. Né? A gente se protege. Então, acho que tem essa barreira entre você pode ficar chateado, você tem o direito de ficar frustrado e tudo mais, mas você não tem o direito de ir lá infernizar a vida da pessoa por aquilo, né? E nem se você encontrar com ela, enfim, depois que acabar aquele jogo, você vai continuar tendo a mesma apreciação por aquele atleta que você tinha antes do jogo começar, né? Ele errou uma bola, tá bom, passou, né? Tipo, foi aquele jogo, no próximo jogo você vai torcer por ele igual. Você torceria em qualquer outro, sabe? Então, acho que às vezes a gente precisa entender, assim, no momento ali específico, a gente pode sentir raiva. Mas acho que algumas pessoas levam essa raiva muito pra frente. E é isso que, às vezes, acho que é perigoso, tá perigoso um pouco hoje, né? Socialmente perigoso, não é só pro esporte, né? Exatamente, socialmente perigoso. E é uma carga pesada atender a expectativa do outro, né? Muito Porque pesada. O esportista, ele tá o tempo todo tentando atender a expectativa do time, dos torcedores. E quando ele erra, a ansiedade é gigantesca, né? Porque às vezes ele acertou no treinamento, ele acertou todas no treinamento. E pra valer, ele errou. E às vezes até no próprio jogo acertou várias, e ali aquela bola decisiva, por um motivo ali, acabou errando, né? Então, realmente é muito difícil lidar, porque tem a expectativa primeiro do próprio atleta. Ele mesmo, ele já quer, tá passando na TV, ele quer fazer uma boa apresentação. Ninguém que chega no esporte de alto rendimento não liga, né? Então, eles mesmos já têm uma cobrança. E aí tem uma comissão técnica, obviamente, que também quer que eles façam corretamente. E aí tem a família, às vezes, né? A família muitas vezes apoia, mas às vezes é uma pressão no sentido eu também quero fazer um papel bonito pra minha família, pra ela ficar feliz comigo, pra ela, né? Às vezes nesse sentido também acaba sendo uma pressão. E aí tem a torcida, né? Então, e aí sabe que quando sair no jogo vai ter os comentários na internet, vão publicar uma matéria sobre aquele jogo. Então, às vezes essa expectativa realmente ela vai ganhando níveis gigantescos. Você sabe que eu não gosto muito de esporte, nunca pratiquei, eu não acompanho, mas... Sério? Mas eu não gosto de ver pênalti. Eu tenho ansiedade de ver. Imagina quem vai executar o gol. Pois é, eu adoro. Ou não gol, né? Ou não gol. Aí que tá. Eu adoro ver pênalti, sempre gostei. Eu sou a pessoa do sofrimento. Eu me coloco no lugar daquele jogador ali, porque, meu Deus, é muita responsabilidade, né? Muito, falando em pênalti, eu tava lendo sobre essa questão e eu vi que o Tite, essa matéria ficou muito recorrente na mídia. Tanto em 2018, na Copa da Rússia, como agora no Catar, ele optou por não levar um psicólogo junto com a equipe técnica. E aí, isso gerou vários debates, né? Ele disse que o tempo é curto para que um psicólogo faça um trabalho que seja significativo e que, levando em consideração isso, ele tinha recebido orientação já de um psicólogo, enfim, e ele ia fazer isso. O que você acha sobre isso? Pelo que eu vi, no pós-jogo, os jogadores em campo... especificamente nesse último, ele saindo, indo embora, se comportando, né? Eu não tô fazendo uma crítica a ele, eu tô fazendo uma análise ao que a gente assistiu pela TV. O jogador se jogando no chão, chorando, sem saber, perdido mesmo. Acha que funciona realmente o treinador se propor a fazer esse trabalho? Porque o treinador, ele tem muitos outros fazeres. E isso a gente sabe, né? Ele tem que responder mídia, ele tem que escalar, ele tem que cuidar da questão técnica. Então, assim, por que ainda há essa ideia de acúmulo de fazeres, enquanto que se você delega, você pode ter um trabalho conjunto muito melhor, em especial para o alto rendimento. Exatamente. Eu acho que existe muito preconceito ainda, assim, muito... uma ideia errada, às vezes, da psicologia, né? Então, assim, existem também, assim, hoje existem muitos bons profissionais, sempre existiram bons profissionais da psicologia do esporte, mas também existiram profissionais
que nem sempre fizeram um bom trabalho. Então, a gente tem histórias difíceis aí também de psicólogos que vazaram informação, né? Então, às vezes, como a psicologia é uma área onde, não sei se não tô defendendo ele, não, eu vou falar todas as minhas críticas, mas assim, a profissão da psicologia é uma pessoa dentro da equipe que ela acaba sabendo muita coisa, né? Se ela ganha a confiança dos atletas, os atletas vão contar muita coisa pra gente, porque eles vão falar do que eles estão sentindo. Intimidade de gente do que famosa, eles estão passando. né? Então, também. assim, a gente também, como psicólogo, você tem que ter uma ética muito grande, sabe? Pra você entender que aquilo que aquela pessoa tá te contando é sigiloso. E essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, né? Sobre a importância do sigilo que a gente tá... sobre aquela pessoa que tá abrindo a vida dela pra gente, ou uma emoção, uma coisa difícil. Então, você imagina, às vezes um atleta vem falar do que ele acha do treinador, vem falar do que ele acha do esquema tático, vem falar do que ele acha do resultado, fala do que ele acha da outra menina, do outro cara. Então, assim, é muita informação. Às vezes fala de coisa pessoal também, né, do que viveu na vida e tal. Então, é muita informação que se você, né, não for ético o suficiente... pode ficar muito complicado. Você cria uma guerra ali dentro. Cria uma guerra, exatamente. Uma discórdia, e não uma... Entende? Então, tem razão. Então, às vezes, eu acho que as pessoas têm um pouco desse receio de, assim, ter alguém aqui que vai ouvir todo mundo, que vai ficar sabendo de todas as coisas, e o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Né? Então, precisa ser uma pessoa que os técnicos, a comissão, confia muito. Tem que ser uma pessoa de confiança. Porque é uma pessoa que realmente, ela precisa, todo mundo ali precisa confiar nela. E eu acho que quando a gente chega num time para fazer o trabalho, essa é a coisa mais importante, as pessoas confiarem em você, confiarem que o que elas forem falar para você vai ficar com você. Ela só vai falar para você no sentido de você ajudar ela a lidar com isso e ponto, acabou. E é também uma divisão de tarefa, né, Fernanda, que é uma divisão de poder, né? Totalmente. Porque eu acho que mexe com o ego de alguns treinadores, porque uma vez que você conhece uma pessoa, você sabe do que ela sente e de todas as outras do grupo, Exato. Você tem aquilo na mão. Uhum. Então, eu penso assim, se não existe essa confiança, esse trabalho em equipe, Exato. É quase que uma disputa de poder ali sobre o grupo. Tem treinador que às vezes enxerga dessa forma mesmo, Imagina. Né? Mas eu acho que é um papel nosso do psicólogo, quando a gente chega na equipe, também fazer esse laço com o treinador e explicar pra ele, olha, o seu lugar, ele tá garantido, né? Você manda aqui, eu tô aqui pra contribuir, pra ajudar com colocar todo mundo num bom estado pra executar aquilo que você quer. Quem vai mandar sobre o que é pra ser feito dentro de quadra e tudo mais, né, dentro de campo, é você. Né? Então, existe essa hierarquia clara, né? A gente tá ali num papel de contribuir com o funcionamento. Mas quem vai dar as diretrizes é o treinador. Né? Ele é a hierarquia máxima ali, vamos dizer, né? Mas, assim, o trabalho da psicologia, além da gente ter muita informação, a gente também tem esse sigilo. Então, as pessoas contam coisas pra gente e a gente não pode sair contando, a gente não pode ir lá pra comissão técnica e falar, olha, tá acontecendo isso. Então, eles têm que confiar muito na gente, porque a gente faz o nosso trabalho meio que em segredo, né? A gente tá ali trabalhando, mas ninguém sabe. A gente tá na sessão, o que você falou na sessão, o que você fez, o que você tá orientando. Almoçando juntos, vocês ficam juntos, você vai em todos os... Então, com a seleção, lá em Barueri, eu fico lá, mas às vezes almoço e tal, mas não é tão junto, né? Porque eu volto pra minha casa, durmo em casa e tudo mais. Quando eu tô na seleção, a gente fica lá em Saquarema, que é um centro de treinamento do vôlei hoje, é lá em Saquarema, no Rio. Então, a gente passa a semana lá em treinamento. Quando tá no período de treinamento da seleção, passa a semana, chega a segunda, volta a sexta. Então, a gente fica todo mundo junto. Ó, toma café, almoça, janta, né? Dorme todo mundo no mesmo alojamento. Então, embora meu quarto seja... Né, eu tenho um quarto, cada atleta tem o seu quarto, mas querendo ou não, você passa o dia inteiro ali junto, né? Então, ali a gente acaba tendo esse convívio muito grande, assim, né? Todas as refeições faz junto, né? Tá junto nos treinamentos, tá junto no tempo livre ali. Então, fica bastante tempo junto. Legal. É uma relação É interessante diferente. Essa proximidade, né? Que você tem com os atletas. E, assim, é até interessante porque na faculdade de psicologia, quando eu fiz mesmo a faculdade, a gente não tinha nada de psicologia do esporte na faculdade, né? Porque é uma área recente, eu fiz faculdade... Eu vi que não tem essa matéria, né? Não tem. Assim, tem uma ou outra faculdade que às vezes tem eletiva, sabe? Aquela que você pode fazer ou não, assim. Mas a maioria não tem. Não tá na grade obrigatória, né? Quando eu fiz faculdade em 2007, né? Eu entrei na faculdade. Não tinha essa matéria. E eu já gostava muito de psicologia do esporte, então eu busquei por fora algumas coisas, né? Eu fui
dando um jeito de colocar o que dava. Mas a gente não tem essa matéria. E a faculdade de psicologia, ela tem algumas áreas muito fortes, né? Então, assim, a área da organizacional, que é trabalhar em RH, a empresa geralmente é uma área bem forte dentro da faculdade. E a área da clínica também é uma área bem forte, né? A área da educação, também tem bastante psicólogo que trabalha na educação. Mas a área da clínica, eu acho que é uma área muito forte dentro da psicologia do esporte. E na área clínica, a gente tem muito esse requisito do psicólogo ser uma pessoa que não se envolve com o paciente, né? Porque você tá na área clínica, o paciente entra ali no seu consultório, ele vai te contar e tudo mais, mas a ideia é que você não fale da sua vida, né? Que se ele te perguntar da sua vida, isso diz mais sobre o paciente do que sobre você, entende? Então, a ideia toda da faculdade é que, assim, a gente tá ali para trabalhar com aquele paciente. Você não pode criar um relacionamento com esse paciente, um relacionamento de amizade, assim, né? Você não pode abrir sua vida para o paciente, né? Então, você está prestando um serviço. Então, a gente passou a faculdade toda muito criando essa distância, né? Assim, você precisa ser um ser quase não humano enquanto você está atendendo, sabe? Você não pode demonstrar muita coisa, né? Você não pode falar da sua vida, ele não pode saber as coisas da sua vida. Para vocês terem ideia, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio em clínica na faculdade. E a minha orientadora da clínica, na época a gente usava Facebook, não era nem Instagram. Já tá falando na pois época, pra Facebook. Na época do Facebook. Porque hoje a gente tem, mas não usa tanto, né? Na época eu usava muito Facebook. E na época, a minha orientadora do estágio, ela pediu pra gente trocar o nome do Facebook para os nossos pacientes não acharem a gente no Facebook. Porque ele vai estar atendendo, a gente vai falar o nome, ele vai saber quem a gente é. E assim, só do paciente adicionar a gente numa rede social e ter acesso à nossa vida, saber o que a gente faz ali, já podia dificultar a atividade clínica, entendeu? Porque ele ia começar a saber da minha vida, ele podia projetar coisas em mim e tudo mais. Então, assim, tinha muito essa questão do distanciamento, né? Você tem que estar distante, assim, você como humano não pode estar ali criando um relacionamento com aquela pessoa. E na psicologia do esporte é totalmente diferente. Por isso que tem resistência, porque... Totalmente. E é difícil, assim, às vezes também saber esse limite. Passar uma semana num alojamento. Não tem como. Sem falar, ai, meu cabelo... Claro. Que seja, meu cabelo tá ressecado. Elas sabem da minha vida, sabem onde eu moro, sabem quem eu namoro, sabem da minha mãe, do meu sobrinho, sabe tudo. Você vai ficar calado? Não tem como. Sabe o que eu gosto de comer, o que eu não gosto. E o que isso interfere no trabalho clínico? Então, eu acho que... Pode. Eu acho que existe um limite, assim. Se você ficar... eu acho que não dá pra gente ter uma relação de amizade comum, né? De eu começar a desabafar ali pra elas, né? Porque, óbvio, tem dias, como todos nós temos, que você vai estar mais desanimado, um dia que aconteceu algum problema, né? Que você brigou com alguém, sei lá. Então, a gente tem que ter esse filtro de entender que aquelas pessoas ali, provavelmente até gostam de mim como pessoa, até gostariam de me ajudar, mas elas não são minhas amigas, né? Um trabalho, né? Um trabalho. É um trabalho. Então, esse filtro eu acho muito importante a gente ter, né? Elas podem saber quem eu sou, a gente tem uma relação que eu acho que existe uma relação pessoal ali, mas eu não vou me abrir, não vou contar, né, coisas mais profundas, coisas mais difíceis pra mim, não é esse o papel. Porque o processo é inverso, né? Exatamente, você não começa a confundir. Naquele lugar, naquele momento. Né, você não começa a confundir um pouco, né, então acho que tem um limite, né. Tem que ter muita sensibilidade pra... é um limite difícil. Tem que ter muita sensibilidade e estar confortável com aquilo que você estudou e entender, pra você... Também, esse autocontrole passa pelo psicólogo também, né? Exatamente. Não é porque você estuda psicologia que você dá autoatendimento Isso, com certeza. A você e você aprendeu, eu tenho o controle completo, né? Não, eu fiz terapia minha vida inteira. É claro, a mente, ela tá ali e os pensamentos, eles... A consciência vai limitando o pensamento, porque o pensamento, meu bem, ele existe. Você fala assim, eu não quero pensar isso. Já pensou, né? Não tem como dizer que você não quer pensar aquilo. Aí você desenvolve, né, através de terapia, através, né, de muitas outras... A consciência dizer, olha, eu não sou isso que eu tô pensando. Exatamente. Eu vou, né, me organizar aqui, né? Não é porque eu pensei isso que eu sou isso. Vamos... E esse trabalho é interessante não só na área do esporte. A gente vive uma nova
pandemia, né? Você pode falar Sim. muito bem disso, pós-pandemia viral, que é essas questões de saúde mental, que graças a Deus, hoje está tendo um espaço maior nas mídias, a gente está sendo um pouco mais autorizado a falar sobre saúde mental sem se diminuir, porque parece que as dores do corpo, elas, a gente vai lá e trata, ninguém tem vergonha de ir ao médico para tratar um ferimento, uma dor física, mas a dor mental, a dor psicológica, o embaraçamento dessas coisas são tidos como fraqueza, né? Totalmente. É como se a gente tivesse a obrigação de ser forte e sendo, a gente controla a nossa mente. E eu sei disso porque eu vivi, né? Eu vivi muitas coisas e fui levada a compreender também, fazendo terapia, muitas coisas. E falando dessa epidemia, dentro do esporte, na época eu vi grandes atletas de alto rendimento trazendo para dentro do debate, né, questões sobre essa psicologia do esporte, esgotamento mental, o esgotamento físico leva ao mental, o mental leva ao não rendimento, o corpo é um só, né, Fernanda? Somos um só. E aí a gente viu o rapaz do surf, como ele chama, o Medina, desistindo da competição, a ginasta... A Simone Biles, desistindo no meio, sendo a grande promessa da Olimpíada, não vou parar. E eu até me arrepia, porque é muito interessante você se colocar em primeiro lugar. Isso. Né? Difícil a gente se colocar em primeiro lugar. Né? Eu acho que a gente vive uma cultura de que isso é errado. Então, acho que esse passo da gente se permitir fazer isso, ele é muito duro. Né? De quando que a gente é autorizado a falar, se não me faz bem, eu vou falar não. Né? É isso. Não aguenta, vai lá, né? Tá todo mundo esperando de você. Exatamente, né? Então, eu acho que essa cultura da gente aguentar, eu acho que tem um papel a gente ser resiliente, a gente ser forte. Tendo, assim, por exemplo, pra você ser um atleta de alto rendimento, você vai ter que passar por dor física, você vai ter que treinar muito em dia que você tá cansado, eu entendo. Mas, assim, só aguentar, independente da dor, só aguenta, vai te levar para um lugar muito triste, né? Então, eu sempre digo assim, que para você só aguentar não é importante. É importante aguentar para quê? Assim, do tipo, eu quero aguentar essa dor. Tá, mas você tá aguentando pra quê? Só por aguentar? Ou porque isso vai te levar pra um lugar que faz sentido pra você? Ou porque aquilo que você tá buscando é um caminho que você almeja? Porque aí, se faz sentido, tudo bem. Né? Então, eu quero me formar em psicologia. Você vai ter que ler texto que é chato. Você vai ter que da compensação daquilo, né? Mas se você aquilo for necessário, um sentido, isso, entendeu? Você falou, olha, eu quero chegar lá. Né, tipo, eu passei no calor pra chegar aqui hoje, porque fazia sentido pra mim estar aqui, né? Agora não, eu vou ter que ficar no calor, vou ficar lá embaixo sem ar, porque eu tenho que ficar, eu tenho que aguentar. Pra quê, gente? Não faz sentido. O corpo não é uma máquina, assim, de resistência heróica, né? Exato, e às vezes eu vejo isso da gente aguentar por aguentar, sabe? Você não tá indo pra lugar nenhum, você só tem que aguentar. Você só não pode desistir. O objetivo não é chegar em algum lugar, o objetivo é só não desistir, porque se você desistir, você vai ser fraco. Isso, ser fraco tem um sinônimo interessante, né? Exato. É você não ser ninguém. Exatamente. A fraqueza, desde quando? Né? A condição humana deixa pra trás a fraqueza. Não dá, né? Todos nós somos fracos. Claro. E a gente contrapõe isso com uma força em outras, né? Em outras situações. Esse equilíbrio é... Exato. E a gente ser... uma das habilidades, né... que a gente estuda muito hoje, chama flexibilidade psicológica, né? Que é essa ideia também da gente aprender a olhar o mundo de um jeito flexível, né? Então, você é fraco e você é forte. Tem momentos que você é uma coisa e tem momentos que você é outra. Você vai ter que passar por coisas difíceis para chegar em coisas boas, mas a vida ela é muito mais sutil e até contraditória do que a gente pode imaginar se a gente vê tudo de uma forma rígida. Eu acho que a rigidez ela é muito ruim. A gente imaginar, tem que ser assim, é só assim, e, sabe? Essa rigidez é muito dura. A gente tem que ser flexível. A Simone Biles, ela com certeza foi muito
Ela agora, né, ela competiu no Mundial de Ginástica agora, ela desistiu da Olimpíada no ano passado, mas agora ela competiu no Mundial de Ginástica e arrasou. Então, assim, com certeza, pra ela ter arrasado do jeito que ela arrasou, ela passou por muita coisa dura no treinamento, porque ginástica é dificílimo. Então, não é que ela é fraca, sabe? Ela foi fortíssima, só que foi fortíssima no momento que ela aguentava ser forte, né? E ano passado ela foi forte também, ela dizer que não queria. Claro. Então, as pessoas são muitas coisas, né? Ela desistiu ano passado, esse ano ela se reergueu. Mesmo porque você tá Tudo faz mal, parte. eu tava lendo, você pode se lesionar. Totalmente. Né? Às vezes você evita uma lesão, porque uma lesão no alto rendimento é diferente da gente torcer o pé. Exatamente. É um problema pro atleta, né? Ele se abala, óbvio. Totalmente. É o trabalho dele, é a realização do sonho. Ele trabalhou o tempo inteiro, chega ali na competição. Então eu vi, ela parou porque, né? Ela pode... Ela estando mal, ela não se concentra no exercício para ser executado daquela maneira, do jeito certo, porque tem a questão... Exatamente. Então, tudo isso tá muito ligado, né? Eu não sabia. Eu sabia, mas sem saber exatamente como isso é tão forte. E a gente para de escutar a nossa própria sensação, né? Eu acho que a gente perdeu muito esse contato com o que eu acho, com o que eu sinto que é bom pra mim ou não. A gente fica vivendo sobre essas regras, né? De tem que fazer ou não tem que fazer, isso é bom, isso é ruim. E joga pro outro. Totalmente. E essa sensibilidade de, assim, o que você tá sentindo sobre isso? Você sente que isso vai ser importante pra você? Você sente que você tá com vontade de fazer? Então, essa sensibilidade, né, da gente ler os nossos caminhos e a gente saber, poxa, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz. Olha, isso aqui todo mundo tá indo, mas eu não quero, sabe? Tá tudo bem, né? Então, às vezes a gente parou de ler esse sinal, né? Eu digo muito, é como se a gente tivesse as nossas emoções, elas são tipo uma bússola, né? Elas estão dizendo pra gente o que faz sentido pra você ou não, o que vai te fazer feliz ou não, o que vai te fazer mais completo, mais pleno na vida ou não. E a gente sente. Quando você tá num lugar que você não se sente bem, você sente. Quando você tá com pessoas que não se sentem bem, você sabe. E por que a gente Mas ignora? a gente ignora. Por quê, né? A gente não foi educado assim como tomar uma dipirona quando a gente tem dor. Exatamente. A gente acha que essas emoções ruins, elas estão lá pra gente suportar, né? E às vezes elas são guias, a gente precisa escutar. Poxa, por que eu tô me sentindo desconfortável nessa situação? Por que eu tô com medo dessa situação? Às vezes você tem que ir, às vezes você vai entender e é um medo que você vai abdicar da vida porque eu vou ceder a todos os meus medos, mas também não vai passar por cima sem olhar pro que tá acontecendo. Claro. Não, tem que ir. Para, entende. Faz um café pra nós. Olha o que tá se passando, né? Eu acho que a gente perdeu esse momento de entender que emoção é essa. O que ela tá me dizendo sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu contexto, né? Pra daí eu tomar a decisão. Se eu quero seguir em frente, se eu quero parar, se eu quero pedir ajuda. O que eu vou fazer? Por isso que eu acho tão importante pessoas com notoriedade. Porque elas não são melhores nem piores, mas elas têm um posicionamento social de destaque. E isso é mais uma carga que eu jogo em cima delas. Mas é importante que elas não só mostrem as suas, né, suas vitórias ou seu posicionamento de realmente ser... Porque para ser um atleta de alto rendimento, você tem que ser uma pessoa insistente. Muito. Uma pessoa que entende o que é disciplina, que cumpre disciplina. Exato. De uma maneira muito lógica, a gente fala isso. Mas entender que a disciplina nessa questão psicológica e mental, ela também precisa ser trabalhada, né, Fer? Totalmente. E também não é a qualquer custo, né? Eu acho que essa disciplina, ela vem muito da gente ler o que faz sentido pra gente. Quando a gente tá em busca... Todo mundo já passou por isso na vida, né? Uma coisa que você queria muito, assim, você não precisa se forçar a ter disciplina, né? Quando você sabe realmente o que você quer, quando você entendeu o que realmente você quer na vida, você vai fazer. Vai ter um dia que você vai acordar com sono e você vai falar, não interessa, eu vou levantar, eu vou fazer. Porque a disciplina vem com o sentido de obrigatoriedade, né? E não precisa, né? Pode ter prazer na realização de algo que não é tão... Exatamente, óbvio que vai ter dias que você não vai estar tão afim assim, mas assim, eu acho que tem que ter aquele negócio de você saber, tá, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero chegar lá, e pelo menos no chegar lá, isso tem que te dar muito prazer. A consciência do fazer, né? De você falar, cara, o dia que eu chegar lá, tudo isso aqui vai valer a pena. Se você não acha que vai valer a pena, se chegar lá na frente também não vai te dar prazer, então não tem porquê. O processo foi à toa.
à toa. A gente ficou ali insistindo e batendo cabeça para chegar num lugar que não era o seu lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que escutar muito isso. Mas é bonito ver, por exemplo, eu vi a Rebeca, que ela deu entrevista. Eu agradeço a minha psicóloga, ela plena, fazendo exercícios que a gente tá olhando na TV e falando, nossa, que fácil. De um alto rendimento, do negócio assim, perfeito, sorrindo. E assim, tem trabalho nisso, né? Com certeza, com certeza. Uma garota da idade dela não chega nessa plenitude sem ser muito bem acompanhada. E ela agradece a psicóloga, é tão bonitinha. Exato. A Rebeca ela trabalha com a Aline, uma psicóloga do COB, inclusive. E elas têm um trabalho longo, né? Faz anos que elas estão juntas. Elas estão desde juntas. 2016, eu tava vendo, se eu não me engano. Eu acho que pode ser, talvez até um pouco antes. E acho que essa é uma parte super interessante também da gente pensar, né? Assim, o quanto ela começou a trabalhar com a Rebeca antes da Rebeca ter todos esses resultados, né? Então, assim... Ela perdeu muito antes de fazer um discurso de vitória, né? Que a gente falou do processo lá no comecinho. Às vezes, quando a gente acompanha o atleta, é muito comum isso, né? A gente vê quando ele ganha e tudo mais. Óbvio que quando ele ganha, daí todo mundo acha ele incrível e tal. Mas todos os atletas têm processos difíceis. Todos têm momentos da carreira que não tá bem, que pensa em desistir, sabe? Isso existe na carreira de todos eles. Não dá pra gente olhar um campeão olímpico ali e falar, tudo foi fácil pra ele, né? Com certeza, ele só cresceu. Não é assim, né? Então, é interessante acompanhar a vida deles e a gente vê quantos perrengues, né? Todos eles passam. É uma vida real, né, Fer? Uma vida muito real. Não é uma vida inventada ali na caixinha da TV. Não é. Que a gente vê um recorte. Exato. Eu trabalho lá no Barueri, eu trabalho com alguns atletas de base também, né? A gente tem um adulto lá e tem a base. E eu falo muito para as meninas da base, assim, o tempo todo. A carreira de vocês vai ser de altos e baixos. Perder um jogo, tá triste. Vocês vão perder muito. Se você não estiver entendendo que a carreira, a nossa vida também, né? Assim, a vida de todos nós vai ter muito mais derrota do que vitória. Se a gente tá vivendo só pra ganhar, a gente vai se frustrar. Porque a vida é esse processo de você vai perder, você vai aprender com a derrota. Aí a gente vai entender o que é derrota, se a gente achar que a gente só ganha. E vai entender da pior maneira, vai abraçar da maneira pior, né? E faz parte da vida, né? Eu acho que o difícil é a gente perder e aí ficar pensando que tem alguma coisa de errado com a gente porque a gente perdeu. Eu acho que isso é muito cíclico, duro. A vitória e a derrota, né? Você vai ganhar e você vai perder. É cíclico, porque se não for, só uma parcela vai ficar feliz, né? Precisa ser cíclico. Exatamente. Então, assim, se a gente não entender que faz parte da vida, a gente vai perder muito. Não quero não, vou tomar assim. Quer um adoçante? Obrigada, viu? A gente vai perder muito e também vai ganhar muito, né? Então, a gente tem que estar aberto, pra vida, eu acho, né? Se você quer ser atleta, você vai ter que estar aberto pra derrotas, vai buscar a vitória sempre. Mas se você não aceitar que vai ter derrotas no seu caminho, o caminho vai ser muito mais sofrido do que ele precisava ser, né? Você tem que estar aberto. Vai ter dias ruins, vai ter dor, talvez você vá lesionar. Todo atleta de alto rendimento já teve alguma lesão. Então, você tem que entender que vai ter esses momentos, né? Eles fazem parte do caminho. Não é que você não tem nada de errado com você. Fazem parte. Vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai te criticar na internet. Faz parte da vida. Né? Então, a gente precisa dessa consciência também. Por isso é tão importante, né? Eu tava vendo que, pra gente começar a finalizar, que a CBF, só as categorias de base que tem como obrigatoriedade o psicólogo, né? Por causa da vara da infância e da juventude. Que é obrigatório. E que ainda não é, infelizmente, uma regra para os grandes clubes. Não é todo grande clube que tem um psicólogo na sua equipe técnica, que isso seja passado em breve. Tomara. Né? E que o profissional da psicologia do esporte seja colocado no lugar que ele precisa ser, porque tem uma importância gigantesca que a gente possa debater essas questões psíquicas, assim como a gente debate as dores do corpo. Tomara. É o meu sonho também. Que a gente possa falar abertamente sobre isso, como a gente fala de qualquer outra questão, porque é nosso, né? É humano de todos nós. Então, nada mais justo do que a gente poder falar sobre isso. É isso. Fernanda, é importante ressaltar que é possível você ter um bom rendimento de um atleta sem que ele passe por abuso também, né? Que a gente sabe que existe no esporte. Muito por importante. parte de treinadores. Existe. A gente viu recentemente alguns casos. Então, essa criança, esse adolescente sendo bem amparado,
né? Perfeito. Dá pra ter um bom rendimento, né? E eu acho que o abuso é uma questão muito séria que a gente tem que debater e lutar contra no esporte, né? Porque o treinador, né? Algumas figuras do esporte, né? Lá na ginástica dos Estados Unidos teve a casa até do médico e tal. Sim. Esses profissionais, eles têm uma autoridade muito grande, né? Então, se você pega uma criança ali de 13, 14, às vezes até mais velha, adultos, o treinador tem uma figura de tanta autoridade, ou alguns membros da comissão técnica, que essa pessoa vai ser abusada e realmente não vai contar pra ninguém. Porque Vira dono do atleta, né? Aquele ser, ele é muito... Uma hierarquia muito alta, né? Pra aquele ser humano ali, ele é Deus, assim, né? Então, é uma relação de poder muito difícil. O abuso sempre tem uma relação de poder. E essa relação de poder no esporte, ela é muito forte. Então, acho que a gente tem que também tomar cuidado com o quanto a gente está dando poder para essas pessoas. Eu acredito muito mais nesse poder mais horizontal, né, do que tão vertical. Eu acho que em alguns meios do esporte a gente tem um poder muito vertical. Só eu mando e você obedece, não fala nada. E eu acho que isso tá mudando muito, mas eu acho que a gente ainda tem que avançar bastante, porque acho que isso inibe o abuso de acontecer. E a gente conscientizar mesmo, né? Todas essas crianças, jovens, né? Sobre qualquer coisa que não tá te fazendo bem. Você tem que falar, você tem que, né? Educar. Autorizar a fala. Autorizar a fala. A gente tem que educar as pessoas pra denunciarem, né? Sim. Isso. Fer, a gente poderia ficar aqui conversando horas. Mas a gente precisa frear. Eu tenho um presente pra você. Nós temos um presente pra você. Do nosso podcast Obrigada, Viu? Legal, o livro dela, Lourenço. Mostra o livro dela. Que chique. Aí sim, hein? Depois eu quero que você me faça uma dedicatória, porque eu sou dessas. Sim. Sou de 1980. É verdade, né? Eu quero caneta. Ai, que chique. Que legal. Espero que você goste. Muito lindo. É um mimo. Ai. Que bacana. Interessante que Eu já abri. você... Eu sou igual. Eu não sou ansiosa. A Fernanda teve que buscar fontes para poder ajudar a desenvolver essa área, né? Que é nova. E isso aqui é um Esse aqui material importante, né? Para quem quer saber mais. Lógico. É aquele nadador, Não é ele, né? Mas pode ser. Eu tava vendo a história dele também, mas não lembro. Minha mente, ela esquece de tudo. O nome. Não é ninguém específico, assim. Quer dizer, pode ser. É alguém, né? Com certeza é alguém, mas... Mas não foi pensado em ser, claro, senão... Não. É uma história fictícia, na verdade, né? Nós somos 3 psicólogos do esporte que escrevemos esse livro. E a gente escreveu a vida de um nadador. Mas é fictício, mas com as coisas que a gente vê que os atletas passam, né? Claro. Então, a gente, baseado na nossa experiência, em tudo que a gente já viu os atletas passando, a gente conta um pouco. Que legal. E fala um pouco disso também, né? Quantos momentos ruins passa para chegar no momento bom. Fala não um pouco só glória, né? Tem um acompanhamento psicológico com ele ali em alguns momentos. Então, mostra um pouquinho do trabalho da psicologia do esporte. Fernanda, a gente te agradece, eu e Lourenço, né, Lourenço? Eu agradeço muito. Obrigada pela entrevista, obrigada pelo bate-papo, assim, descontraído. E o nosso programa é muito feliz de receber. Eu fico muito feliz também pelo convite, agradeço muito. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Então é isso. A gente finaliza por aqui o nosso Obrigada, Viu. Para acompanhar o episódio completo, é só acessar os canais do YouTube do Jornal de Jundiaí. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo.